Eu criei isso aqui realmente para ter essa conversa, por isso que chama Sales Talk. E aí vai ter momentos que a gente nos está respondendo algumas perguntas, às vezes a gente vai estar trazendo pessoas para entrevistar, ou estar falando sobre temas específicos, ou tendo aí uma conversa entre a minha equipe, para vocês também terem um entendimento mais profundo, de repente, de algumas técnicas. Então, a gente está aqui realmente aberto em todas as áreas para ajudar vocês. Então, estou falando aqui com a Larissa Papin. Muito obrigado por estar aqui. Bom, eu estou no interior do estado de São Paulo, né, aqui no Brasil. Eu sou Life Planner, né, a Life Planner da Prudential, né, nós somos corretores de seguros, né, a Prudential é uma seguradora, né, não é brasileira, né, americana, mas é uma das maiores seguradoras aí do país, do mundo, né, e eu tô nesse ramo há pouco mais de 7 meses, então... Vinha, né? Sou um peixinho ainda. Mas você falou que você está no interior de São Paulo, né? Para as pessoas que conhecem São Paulo, qual que é a cidade que você está no interior de São Paulo? Chama Capivari. Gente, Capivari? Uma das minhas melhores amigas, Adriana Ferrari, é de Capivari. Eu conheço Capivari. Olha, que legal! Adoro Capivari. Olha, você é de Capivari mesmo ou você está... Não. Eu sou natural de Rio Claro, que é aqui pertinho também, né? Mas eu acabei vindo para cá porque agora o trabalho está remoto, né? E o meu marido está trabalhando aqui na usina, né? Então nós viemos para cá e eu tô remota, né? A agência fica em São Paulo, né? Mas, por enquanto, eu estou por aqui remotamente. E a Larissa está falando de usinas, então só para entender, antes de você ser Life Planner, você trabalhava, né? Sim, eu também vim do setor sucroenergético, né? Que é produção de açúcar e etanol. Foi uma iniciativa, né, do meu MFB, né? Que é o Master franqueado, né? Que fica acima de mim dentro da Prudential, né, então ele teve, na verdade começou pelo MFA, né, depois o MFB, e foi, né, um agrado que eles deram para realmente tentar trazer a gente para uma abordagem, né, e uma iniciativa diferente, e foi muito bacana, né, esse primeiro contato, né, com você, tá. Bom, do primeiro contato que a gente teve, né, do primeiro treinamento, eu acho que foram duas coisas, né? A primeira, vamos dizer assim, uma do backstage, né? Que é fora das abordagens, e uma dentro das abordagens que nós fazemos, né? No backstage, né? Realmente, assim, a gente é treinado, a gente passa por vários treinamentos, mas, né? Dentro da empresa mesmo, mas de fato, né? Como nós somos autônomos, né? Como de fato a gente pode estar se sabotando, né, procrastinando, não sabendo montar adequadamente uma agenda, né, para realmente fazer o tempo render, né, fazer com que o seu tempo seja valioso, né. Então acho que essa foi o primeiro baque. Então hoje eu tenho, que tem gente que é mais do digital, né, eu sou um pouco mais do visual, né, então... Eu também, eu tenho 46 anos, eu tenho tudo anotadinho ainda. Então eu tenho anotações ainda, tá tudo aqui. Então eu tenho aqui meu quadrinho agora, com várias cores, com os horários, assim, então, né, se organizar, né, e é uma coisa que não é ensinado, né, mas muitas coisas a gente acaba deixando, né, isso aqui não é importante, né, mas é muito importante, o backstage do negócio, né. E a segunda coisa muito bacana, né, que eu tirei disso, né, foi em relação à abordagem, né. Eu lembro que você falou, eu não lembro se era 7 ou 6 segundos, né, os primeiros 6 ou 7 segundos são os principais, né, o primordial para você ganhar... Fazer rapport, né, são 7 segundos que demora para fazer rapport. E é muito importante você criar essa conexão para que ela queira te ouvir, né? Para que ela queira fazer com que você faça uma reunião. Com certeza. E para isso, né? Para essa conexão ser bacana, né? Você tem que ter pesquisado e ter feito, né, ali uma lição de casa, né? E aí é onde entra realmente daí a questão também do LinkedIn, né? Perfeito, olha que legal. E aqui a gente está falando do LinkedIn porque, só para abrir para o povo que está... Uma das dores que nós estamos percebendo, aliás, eu como treinador, e acho que muita gente que é vendedor, ou que tem que criar um produto dentro da pandemia, é que ficou cada vez mais difícil recomendações.
Eu acho que era mais fácil quando você estava no cafezinho, fazer perguntas, e eu comecei a perceber que quando você está no Zoom, você tem medo de fazer recomendações, ou você está cansado de fazer recomendações. Acho que de ambas as partes, a pessoa que está fazendo a apresentação, a pessoa que está assistindo não quer nem mais falar com você. E eu vi que as recomendações começaram a cair. E aí eu falei assim, gente, como que eu posso ajudar? Porque eu acho que entre ligações frias e recomendações, eu acredito que o povo gostaria de estar mais nas recomendações. Então eu falei, como que eu posso alavancar? E aí a gente fez, né, um treinamento no como que o LinkedIn pode realmente criar essa. Bom, a ferramenta em si eu achei sensacional, tanto que até, né, eu tive, como eu disse, né, eu estou há uns 7 meses, então, né, mês passado eu fiz até a gente chama de reciclagem, né, com a franqueadora, né, com a Prudential. E aí até foi bacana, porque acabou até surgindo isso no treinamento, porque, né, eu estou partindo de um mercado onde eu tenho amigos, né, familiares, então eu começo a partir para um público onde eu não conheço as pessoas. Perfeito. E aí você cai nesse vazio, né, das recomendações, né, como pedir, como fazer. E essa ferramenta, esse treinamento que você deu, né, do LinkedIn, que você se propôs, foi muito bacana, porque já, vamos dizer assim, né, corta um caminho, assim, né, muito grande. Como isso, né? Eu falo assim, mesmo sendo um amigo, né, uma pessoa próxima, parece que você está pedindo um favor, né? Se você simplesmente falar assim, pô, você não tem ninguém para me ajudar, né? Então, assim, como fazer isso, né, com essa ferramenta do LinkedIn se tornou algo muito mais fácil. Até porque a gente chama de Ask the Man, né? Que é para fazer a ficha da pessoa, né, para você saber se ela é uma pessoa para você abordar, né, e pelo LinkedIn você já tem, sei lá, 90% dessas informações, né, você tem o que a pessoa faz, né, o que posição que ela tá, enfim. Primeiro que eu achei, né, do primeiro contato que a gente teve, né, eu já achei a sua abordagem, né, a forma como você leva tudo muito leve, né, muito dinâmico, né, e também pela capacidade que você mostrou de toda a bagagem que você já entregou em, sei lá, 30, 40 minutos que a gente ficou junto. Eu achei que valeria a pena, né, poder ter mais esse contato e, né, claro, somar mais alguma coisa aí também para minha bagagem, né. Eu acho que foi isso, né, a questão de você já criar esse rapport, né, criar esse contato, e você trazer, né, falando do LinkedIn, você trazer já um nome, vamos dizer assim, um a mais, né, a pessoa até se surpreende, né, então isso trouxe, assim, até uma condição, nossa, ela tá preparada para vir falar comigo, né, então mostra até uma confiança da pessoa, tipo, nossa, ela pesquisou, né, não é nem, porque o LinkedIn é uma ferramenta aberta e de trabalho. Eu vi que, né, o que trouxe para mim mesmo foi isso, foi uma facilidade, né, e uma aceitação muito boa, né, do público também, no qual eu tenho usado a ferramenta, né. Perfeito. Então hoje, como você se sente depois de ter um pouquinho mais de eficiência, ter todas as papéis, entender que são 7 segundos, se repreparar e agora também conseguir fazer? Como que você se sente hoje em dia com todas as coisas novas, as ferramentas que você está usando? Me sinto mais preparada, né? Acho que a palavra acho que é essa, né? É o preparo, eu me sinto mais preparada, mais confiante, né? E eu acho que acaba somando, né? A gente acaba se sentindo um profissional um pouquinho mais completo. Que legal. Obrigado, Larissa. Tem uma ótima noite. Agradeço. Obrigada, Didi. Valeu muito a pena te conhecer. Então, Cássio, muito obrigado por estar aqui. A gente se viu hoje de manhã. Então, rapidinho, eu queria realmente que primeiro as pessoas entendessem um pouquinho e sempre tivesse uma carreira diferente vindo aqui para falar um pouquinho e também, obviamente, ver coisas novas e como que isso afeta o seu dia a dia. Bom, meu nome é Cássio, eu tenho 29 anos, eu tenho uma relação com a Prudential de mais ou menos 2 anos, sou economista de formação e antes da Prudential eu tinha uma carreira no varejo, não diretamente com vendas, eu era líder de equipes. Tem sempre um pouco de vendas nisso, né? Mas não atuando tão diretamente com o cliente como eu venho atuando aí nesses últimos 2 anos. E eu falo de São Paulo. Eu trabalho na Prudential aqui em São Paulo.
A primeira coisa de tudo, assim, é que já foi muito legal por quebrar um preconceito um pouco burro que eu tinha, assim, com profissionais de coach, né? Então, eu sempre achei que não precisava de coach, que eu falava, que a Prudential já passa é suficiente. A gente tem um pouco disso, né? Como uma empresa antiga, a gente fala, não, tudo que a Prudential fala já tá bom, né? Então, a gente se sabota um pouco, assim. E o que me fez, assim, te ouvir de forma aberta, primeiro foi teu currículo, assim. Eu falei, cara, você tem um currículo muito legal, né? Enfim, você conhece muitos países. Eu falei, bom, pela bagagem cultural, eu vou querer ouvi-lo, assim, sem o preconceito que eu tava carregando antes. Perfeito. E foi muito bom, assim. O primeiro ponto que me marcou, assim, do primeiro treinamento que você fez pra gente foi aquele método CLASP, né? De fazer as perguntas e de forma resumida, bom, você é o especialista nisso, né? Não vou ser eu que vou explicar aqui no teu... Mas vamos ver se você aprendeu, né? Então, veja que as pessoas estão perguntando. Mas assim, são perguntas muito simples, mas basicamente de entender bem o que o cliente tem ou deseja, né? E entender por que ele está satisfeito com o que ele tem e por que ele está insatisfeito, né? O que poderia melhorar para ele. Então, por mais que ele esteja feliz, seja com qualquer seja o produto ou serviço dele, e entender o que a gente pode agregar, né? E aí é o papel mais lindo do mundo do vendedor, de trazer uma surpresa boa, né, para a pessoa. Ou seja, né, como realmente de identificar a dor verdadeira, porque infelizmente um dos grandes desafios do vendedor é saber o que realmente a pessoa quer e que dores que ela tem, para que você possa realmente ter algo para sanar isso. Exato. Se não me engano, no dia você deu um exemplo de celular, né? E você falou, legal, você tá feliz com o teu celular, você gosta do sistema operacional, enfim, mas o que te deixaria mais feliz? E aí eu vi isso do cliente, preciso de uma câmera melhor, de um armazenamento melhor, enfim. E aí de fazer essa proposta, né? Se eu te trouxer um celular com uma câmera melhor, com esse armazenamento que você precisa, com um valor que seja adequado dentro do teu orçamento, vale a pena, né? E aí, sem dúvida, se é o que o cara quer, né? Você tá ajudando a vida da pessoa, né? Exatamente. Que legal. Super legal que você lembrou isso. Eu até fiquei impressionado. O cara lembrou do CLASP, olha que legal. Ótimo. Legal. Bom, primeiro ponto, assim, que me chamou a atenção, porque é uma necessidade básica, eu acho, de todo mundo que trabalha com vendas, é ter sempre um aquário ali bem abastecido de recomendações, de pessoas, né? Eu acho que todo profissional busca isso, né? E isso é uma coisa relativamente fácil quando a gente tem um contato próximo, né? Quando você está almoçando com a pessoa, quando a pessoa está te vendo ali no aperto de mão, é muito mais fácil de ter um bate-papo agradável, dela falar, liga para o meu médico, fala com a minha irmã, fala com o meu marido, né? Enfim... E com o esfriamento dessa relação, assim, né, quando a gente começou a se tratar só por Zoom, por Meeting e tal, isso perdeu-se um pouco, e pelo menos eu percebi uma dificuldade, assim, em conseguir ter recomendações. E o método do LinkedIn caiu como uma luva, né? Primeiro que é uma rede profissional que, como você bem me explicou no dia, ela é uma rede profissional, então as pessoas a utilizam para essa forma, para contratar, ou para oferecer seus serviços, né? Eu já contratei pessoas no passado utilizando o LinkedIn. A primeira experiência que eu tive em fazer isso já me deu um super resultado, assim, né? Aplicando o método, assim, né? Eu entrei no perfil dele, separei as pessoas da forma com a qual você me explicou, liguei para ele, pedi para ele separar 20 minutos da agenda dele para a gente fazer um bate-papo. Ele já é, inclusive, meu cliente. Aproveitei para fazer uma revisão com ele. E eu consegui, assim, não me lembro o número exato, tá? Mas mais de 30 nomes, né? Que ele me passou. Nossa, que legal. De forma super rápida. Tava mastigado ali pra ele, né? Ele, Cássio, esse aqui, cara, não vale a pena falar. Esse cara, enfim, bate-papo bem rápido, né? Putz, que bom. Nossa, faz um tempão que eu não falava com esse cara, mas eu acho que ele tem um super perfil, ele já deve até ser cliente. E, de fato, ele me recomendou muitas pessoas que já eram clientes da Prudential. Então, assim... Espero que as pessoas que são vendedoras aqui comecem a perceber que essa é a dor maior que nós temos. Da gente não ir atrás, e quando vai atrás, a pessoa já tem outra pessoa, porque a gente não teve ainda, né, a gente não teve a velocidade suficiente de oferecer, ou achar que tem medo de oferecer, e aí a outra pessoa já teve essa oportunidade e pegou o cliente que você poderia ter por ter perguntado e pedido, né, recomendações antes. Olha que interessante. Sem dúvida. E
Putz, super produtivo também, né, Didi? Porque você imagina, 20 minutos lá, mais o tempo de preparação que eu tive para reservar os nomes, mas, poxa, 30 e, sei lá, 40 nomes, assim, num bate-papo rápido, né? Às vezes a gente tem dificuldade de conseguir isso numa semana inteira. Então, é um método que ajuda muito, né? Dá um bom fôlego, assim. Afetou as suas vendas naquele momento? Diretamente, né? Eu acho que para todo mundo, né? Tem a lei das médias, né? Se a gente fala com mais pessoas, normalmente, se a gente faz o trabalho direito, tem mais resultado. E bom, para mim não foi diferente, né? Tive esse mês aqui que tá fechando, foi um mês bem acima da média, assim. Então, bom, tô super feliz, assim. Final de mês foi tranquilo, né? Nada de aperto de final de mês, né? Bom, eu sinto que foi uma pena não ter te conhecido antes, porque o treinamento que a Prudential dá é muito bom. Né? Obrigado. Não, tem que ser grato mesmo, porque assim, o treinamento da Prudential é ótimo, né? A empresa tem 140 anos, assim, já é bem completo. Mas fez muita diferença ter te conhecido. A abordagem é diferente, complementa muito, né? Em muitos pontos vem de encontro. Então, ajuda muito em vários pontos, né? Autoestima maior, quando você vai falar com o cliente, você se sente mais confortável, né? E, enfim, principalmente o ponto de recomendações, Didi, dá muita leveza, né? Eu acho que é triste o vendedor ali que não tem com quem falar, não tem para quem oferecer, para quem apresentar, né? Então, eu acho que é muito legal. Quando você tem muito cliente, muita gente nova para falar, o céu fica mais azul, né? As coisas... Eu até falei para você hoje na nossa conversa, né, que eu tenho isso em todo lugar da minha vida, porque o meu mentor, ele enfornou isso na minha cabeça, né, que vendas frias é castigo de Deus de pessoas que não pedem recomendação. Então, isso você acabou de falar, porque eu acho que o mundo é tão melhor quando você tem recomendações do que ter falando com pessoas que não te conhecem, né, então acho que você está vendo essa leveza. Então, muito, muito obrigado. Sem dúvida. Então, pessoal, né, aqui também, ele faz parte da Prudential, aliás, interessante, eu vou ter que falar essa história, porque eu fiz muitos treinamentos, muita gente fez o treinamento dentro da Prudential do LinkedIn, e eu só estava esperando para alguém. Falei, ninguém vai me abordar, gente, eu não estou entendendo. Aliás, uma pessoa me abordou, que foi o MFA, o Alexandre, ele me abordou, é a primeira pessoa que imediatamente, você já tem, né? E eu estava esperando, e olha que interessante, você foi a única pessoa que falou, você tem? Prudential? Eu falei, eu tenho. Ah, com quem? Ah, eu tenho com o Itaú. Ah, deixa eu dar uma olhada. E olha que interessante, eu falei, ninguém fez isso. E por causa disso, acabei virando né? Você acabou se virando meu life planner. Então, parabéns por isso. Assim, isso é uma roda muito louca, né? Porque só me incitou a te fazer essas perguntas pelo que você também me ensinou umas reuniões antes, né? Assim como é louco, né? Então, é aquela questão de... Parabéns, porque você também é a única pessoa, uma das poucas, tem umas 5 pessoas que fizeram isso, que me ligaram e fizeram a mesma coisa que eu pedi para as outras pessoas. Ninguém vai fazer isso também comigo, ninguém vai olhar as minhas listas e vai pedir. Você foi uma das únicas, olha, você foi o primeiro a fazer isso. Falei, olha que interessante, funciona, né? E funciona, porque eu também te dei nomes. Tanto é que você falou com algumas pessoas que eu conheço. Então, olha que legal. Sim. Acácio, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Muito feliz. E para todo mundo que não conhece a Prudential e não conhece o profissionalismo do Acácio, olha, totalmente pode entrar em contato, sigam ele nas listas. E mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo. Muito obrigado, Didi. E de igual forma, quem ainda não te conhece, eu mais do que te recomendo, assim, tá me ajudando demais, assim. Seu trabalho é... Obrigado, Acácio. Obrigado. Eu juro por Deus que eu não paguei. Eu juro por Deus que eu não falei para ele falar isso. Tchau. Não contém propaganda paga. Tchau. Então, Claudirene, obrigado. Imagina, é um prazer estar aqui sempre. E aqui, a Claudirene, então, eu queria, porque muitas coisas, quando vocês conheceram a Claudirene, estávamos no processo de coaching, muitas coisas mudaram, então eu queria realmente reviver um pouquinho, porque a gente está uma jornada mais junta e muitas coisas aconteceram, muitos crescimentos aconteceram. Então, boa noite, todo mundo. Meu nome é Claudirene, conhecida por Cláudia. Eu moro em New Jersey, em Kearney, New Jersey, nos Estados Unidos. Eu trabalho com seguro, sou vendedora de seguro, trabalho para a State Farm há 5 anos. 5 anos? E estou com o Didi... Um ano e meio, Didi? 1 ano e meio. 1 ano e meio já. Já estamos juntos. Estamos juntos há 1 ano e meio de muito sucesso. Muito sucesso e muito crescimento. Eu sou um pouco elétrica, igual o Didi.
O Didi está no nível de coach já que ele não tem clientes começando, pessoas que nunca fizeram nada. Até onde eu sei, sou amiga dele também. Os clientes dele são todos de muito sucesso, com carreiras, inclusive eu estava acompanhando a live aqui nos bastidores, com uma carreira mais longa que a minha, com mais experiência que eu. E quando eu pedi para o chefe do Didi, o encarregado, no caso, na época, eu falei, olha, acho que eu não estou tendo o resultado que eu esperava, porque dá trabalho, ter curso trabalho, é disciplina, tem lição de casa para fazer, então eu tenho feito toda a minha parte, eu não estou sentindo muito resultado e nem estou me sentindo muito entusiasmada. Eu não sei, eu nunca tinha tido coach antes, eu falei, não sei se sou eu que não estou sabendo fazer, e daí ele falou, olha, eu tenho uma pessoa que eu acho que vai encaixar em você, que vai ser uma pessoa que vai dar certo pela personalidade e tal, e eu fiz a primeira entrevista com o Didi, e de lá para cá não nos separamos mais. É verdade. Acho que a gente fez a primeira entrevista quando eu estava no meio do Covid. Você estava no aeroporto. Estava no aeroporto. No aeroporto do Brasil. Que loucura, no meio da Covid. No começo do ano passado, foi. No começo do ano passado, gente, que loucura. Para ser bem sincera, eu não tinha a menor ideia que era coach. Eu vim do Brasil com 20 e poucos anos, eu nunca tive coach de nada. Só que eu entrei para trabalhar com vendas também sem experiência nenhuma, nunca tive técnica de experiência, nunca tive treinamento, ao contrário da Prudential, nunca tive treinamento, nunca tive nada, e eu já tinha um bom resultado com vendas, mas eu vinha muito insatisfeita, porque eu estava trabalhando demais, vendia muito, mas eu só trabalhava, e aquilo, eu estava perdendo o entusiasmo do meu trabalho, eu não estava perdendo o encantamento do meu trabalho, e tanto que quando o Didi começou comigo, ele perguntou para mim, qual que é o seu objetivo, para que você está buscando coach? E eu disse para ele, eu preciso continuar vendendo a mesma coisa, mas eu preciso trabalhar menos, eu não posso continuar trabalhando como eu estou trabalhando, porque eu me sentia muito culpada, eu trabalhava 10 horas, 12 horas por dia, chegava em casa exausta, eu não conseguia terminar meu trabalho, em casa eu chegava, não conseguia atender minha família da maneira que eu queria, eu estava sempre me sentindo muito culpada e insatisfeita, isso é muito cruel para o vendedor. É muito cruel, é verdade. A nossa carreira é muito cruel. Você faz um mês super bom, daí no próximo, se você fizer igual, já não tá bom. É verdade, gente, é verdade. Você olha, você falou uma coisa verdadeira, né? Se você se mantém, não é bom, mas você tem que sempre estar vendendo mais. Você está sempre superando a gente mesmo, porque eu acho que esse também é o encanto do vendedor. Um vendedor que não tem essa busca de melhorar, não é só vender mais e vender melhor. Então aí você está na carreira errada, né? A carreira não é sua, só que para a gente conseguir, como a gente fala aqui, traduzindo de work smarter than harder, a gente tem que trabalhar de maneira mais eficiente menos. Né? Eficiência, né? Eu só acho que esse jogo de números, de horário, a gente só tem 24 horas por dia, e a gente não quer diminuir as vendas, daí o coach vem e fala assim, eu não quero você trabalhando fora de horário, desligou o telefone, quando o cliente ligar, você fala para o cliente que você não tem horário, que é você que faz a sua agenda, e você não quer fazer isso, você quer atender todo mundo, você quer vender tudo. Então, eu não tinha dúvida se eu ia fazer, se não ia fazer, eu só não tinha a menor ideia do que aquilo ia trazer para mim, mas eu precisava de ajuda de algum jeito. E foi perfeito. Para mim foi muito bom. E a gente trabalha muito com vendas, mas eu particularmente, eu acho que eu sou uma das clientes do Didi que ele trabalha mais a minha parte pessoal do que a minha parte de vendas. Porque o meu problema era esse. Talvez por falta de experiência, eu misturava muitas coisas, eu me confundia muito. E olha que interessante, né? Que você está falando uma coisa interessante, porque mesmo que a gente está trabalhando na coisa pessoal, isso afetou a sua produção. Está ficando repetitivo isso, mas eu acho que pelos outros convidados. Mas eu acho que o ponto-chave foi a sua competência. Foi a sua competência e uma coisa que, um diferencial que o Didi tem, ele consegue ser muito gentil e amigo com a gente, só que ele chama a gente na chincha. Então, de vez em quando, ele fala assim para mim, olha, eu vou ter que ser duro com você agora, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falo, ok, manda lá. Aí ele manda. Ou então ele fala, não, você está errada, não é assim que faz. E eu precisava disso. Eu precisava porque a gente vai nesse tumulto do dia a dia, e a gente, quando tem um certo bom desempenho com vendas, a gente tem uma tendência de achar que está fazendo tudo certo. Então eu continuava do mesmo jeito, eu precisava de alguém que me desafiasse, como o Didi diz, a me tornar a melhor parte de mim, a melhor versão, como ele sempre diz. Eu acho muito interessante o que você acabou de falar, né, porque eu falo isso para todo mundo, obviamente que
A meta é a gente conseguir ser amigos. Mas sempre quando eu entro em contato, eu falo assim, você não pagou para ter um amigo. Você pagou para ter alguém que te ajude a você ser a sua melhor versão. E às vezes é falar coisas duras. Porque, né, amigo, vocês têm. O coach, ele tem que fazer isso e, eventualmente, obviamente, criar uma amizade que a gente tem, isso acho que é o icing on the cake, né? É o bônus que a gente ganha dentro do processo de coaching. Eu acho que o que eu alcancei mais importante para mim foi segurança. Segurança como pessoa. Hoje eu consigo fazer as minhas vendas, eu consigo falar não com muita tranquilidade, eu consigo me organizar, tirar férias sem culpa, e isso naturalmente reflete nas minhas vendas. É uma coisa natural isso. Só que nós vendedores, a gente se desafia muito e normalmente a companhia para a qual a gente trabalha também nos desafia muito, porque a gente ali é fonte de lucro. E você conseguir conciliar isso é bem complicado. Eu acho que o meu maior problema é que eu me sentia culpada por tudo o tempo todo. Então você me tirou esse peso das costas. Hoje, quando eu tomo uma decisão, eu tomei uma decisão e eu estou tranquila com ela, eu assumo a decisão que eu tomo, o que eu vou fazer ou não. E as minhas vendas, de quando eu comecei com o Didi, a gente pode dizer, né, Didi, acho que triplicou. E eu trabalho menos do que antes. Quando a gente começou, você estava fazendo 5 mil, 6 mil, que eu vi os números, né? E agora você está fazendo em média, mais de 17 mil, às vezes chega para 20 mil, etc. Ou seja, a gente pode falar de 3 a 4 vezes que aumentou a sua renda. Mas com menos tempo e com mais tranquilidade, que acho que isso é o que mais, para mim, é o mais importante, não é só fazer dinheiro. Porque tem muita gente que faz dinheiro, mas não tem vida, então também não adianta nada. O que você falou para mim, eu acho que é o mais importante, né? De você ter, porque a gente cria a sua reserva, a gente fez muita coisa, e você pode fazer isso e curtir a vida. E o coach não é só técnica de venda. Eu, como sou uma pessoa que não tenho formação, eu tenho formação acadêmica em business, em administração, nada disso. Mas ela é muito melhor do que pessoas que têm técnica, ela fica falando isso, ela é a melhor. Mas ele me ajuda muito com números, né? Porque eu aprendi errando, aprendi fazendo, trabalhando muito para alcançar alguma coisa, e hoje ele fala, não, vamos lá, os números são esses, quanto que é isso, quanto que precisa fazer, quanto nós fizemos, quanto tempo a gente vai levar, quando a gente alcança um número determinado, ou de chamadas que tem que ser feita, ou de vendas, ou de números de pólices, ele fala, ok, agora como é que a gente vai chegar lá? Qual que é o caminho? Então, tudo é muito... Eu sempre fui muito organizada e agora eu tô ficando paranoica. Esse é o problema. Adoro mas isso é muito interessante que você falou, né? Porque exatamente quando você tem um plano, quando você está sempre pensando em como fazer, até parece um jogo, né? Porque você começa a ter muito mais segurança, como você falou. Acho que isso é muito legal. O que faz as pessoas alcançarem é elas seguirem aquilo que elas sabem que elas têm que fazer, e a Claudirene é uma pessoa excepcional para seguir e saber o que tem que fazer e se comprometer. Acho que essa é a parte mais importante, é o comprometimento das coisas que tem que ser feitas. Eu acho que com o coach ele dá ferramenta, mas se a gente não trabalhar, não funciona. Então, a minha parte eu faço. Eu sou bem Caxias, o que ele manda, ele tá até meio esperto agora, ele nem manda muito, o que ele fala que se ele mandar, eu passo a noite estudando, no dia seguinte vai estar pronto. Hoje eu me sinto uma profissional, que eu não me sentia quando eu comecei com você, eu já era, mas eu não sabia. E eu não me via no espelho como tal, eu não trabalhava como tal. O Didi tem uma frase que ele me embutiu aqui na cabeça, o pior vendedor é que precisa vender. E quando ele me falava isso, me dava arrepios, eu falava, mas eu preciso vender. Então, mas quando a gente se torna, eu acho que hoje eu me vejo e me respeito como profissional, eu também tenho que respeitar os meus limites. Às vezes você tem um cliente que não é para você, não é o tipo de cliente que eu gosto de trabalhar, não é o tipo de cliente que segue a mesma linha de pensamento, que eu trabalho de maneira muito séria. Ele está rindo, mas eu sou muito chata para trabalhar. Então, hoje eu me dou o direito de poder selecionar melhor com quem eu quero trabalhar. Eu não falo chato, eu falo profissional, porque acho que um profissional sabe exatamente o que ele quer e precisa, e isso o torna chato, porque ele não entra nas bagunças das pessoas. Sim. Ela tem que ser eficiente, né? Acho que eu acho que eu me sentindo uma profissional hoje, isso me dá autonomia para tomar minhas decisões de maneira melhor, de maneira mais acertada, mais segura, e isso naturalmente reflete no cliente. Quem trabalha com venda sabe disso. Ninguém compra nada de um vendedor que não sabe o que está vendendo. Então, você tem que ter segurança no que você faz, de como você faz, de como você trabalha.
E isso passa para o cliente e é muito mais fácil de vender. Se torna um processo muito natural e muito simples. Não é fácil, não. Eu continuo batalhando, não, e não vai ser fácil, porque eu digo que se tornar fácil, uma coisa está errada. Então eu tenho que continuar, porque a gente tem que continuar crescendo. Não, eu vim do Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos já há 23 anos, vai fazer 24 anos, mas eu trabalho com seguro há 5 anos só. Eu era cliente da companhia que eu trabalho, fui pagar o meu seguro, me ofereceram um trabalho, um mês, 2 meses, 3, nunca trabalhei com vendas. E eu achei um absurdo, foi isso, não gosto de ficar no telefone, não gosto de oferecer nada para ninguém, detesto que me liguem para vender as coisas, então isso não vai dar certo. E hoje meu patrão, ele falou, não, eu acho que você tem tudo a ver com isso. Eu falei, não, eu acho que não. Mas, como eu tenho 2 filhos já grandes, eu estava querendo voltar ao trabalho e não tinha carreira, na verdade, eu estava procurando alguma coisa e eu pensei, por que não? Talvez dê certo. Daí eu fui para a escola, fui tirar minhas licenças, comecei a trabalhar. E como eu sou muito Caxias, né, como diz o Didi, e eu tenho, apesar de falar inglês fluente, eu não sou americana, eu não nasci aqui, né, eu sou uma imigrante, então a gente sempre tem um ponto, vamos dizer, dependendo para quem nos olha, você tem um ponto a menos. Eu sou mulher, você tem um ponto ainda menor. Eu trabalho com finanças, a gente que é mulher, nem sempre todo mundo te olha com os mesmos olhos. Seguro, né? Já, sim, sim. Seguro, já é tudo, sabe? Exato. Eu trabalho muito com homens muito velhos, né? As pessoas da minha companhia, os meus chefes mais altos, são pessoas de 70 anos, são americanos, nascidos aqui, então às vezes te olham meio de cima para baixo. Então, para mim poder compensar isso, eu decidi que eu tinha que estudar. Eu tinha que ser muito boa no que eu fazia, para poder mudar. Eu tenho que ter alguma chave, alguma coisa que eu possa usar a meu favor. E por isso que eu sempre estudei muito. Quando as pessoas me perguntam, o que você fez? Eu estudo. E eu continuo estudando muito. Assim, no que eu trabalho, apesar de fazer a mesma coisa há 5 anos, eu continuo estudando muito toda semana. O Didi sabe disso. Porque o que eu faço eu domino, eu tenho que dominar. Eu acho um absurdo um vendedor, principalmente eu que trabalho com segurança da vida das pessoas, né, porque eu cuido da segurança da vida das pessoas, meu trabalho é esse, pensar antes que aconteça alguma coisa. Então eu tenho que ter capacidade para poder atender, porque os meus clientes, nenhum deles trabalham com seguro, então eu estou ali justamente para poder orientá-los. E isso demanda muito estudo, muita dedicação, muito disciplina, de horário. Eu não tenho horário fixo, mas eu cumpro meu horário, e dias de semana. Então eu acho que é disciplina mesmo, é disciplina, estudo e amor à carreira. E eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito dos meus clientes. Então, da pessoa que não gostava de ligar, da pessoa que achava que não ia fazer tudo isso, falar, o que fez você gostar tanto e hoje em dia estar apaixonado pelo que você faz? O entendimento da minha necessidade no mercado. De um bom profissional. Eu acho que hoje eu entendo o que eu posso fazer na vida de alguém, o que eu posso ajudar, e o meu objetivo sempre é esse. Quando uma pessoa me procura e eu não posso ajudá-lo, eu não tenho o que ele precisa, ou não é o suficiente, eu não tenho o menor problema de falar para ele, olha, você precisa de mais do que isso, e na onde eu trabalho eu não tenho isso, então eu vou te passar o contato de alguém, ou você procura outra pessoa, porque você precisa ter um produto que te encaixe. Né? Então, quando veio essa necessidade, você percebe o quanto importante você pode ser quando um cliente pega fogo numa casa e te liga à noite, olha, o que eu faço agora? Né? Ou quando acontece, você muda a vida da pessoa de uma maneira absurda, tanto para bem quanto para mal, porque se você fizer uma coisa errada e pegar fogo e eu errei, a companhia não paga, a pessoa perder a casa. Então eu sou responsável pela vida de muita gente. Né, seguro de vida, principalmente, quando eu tenho que pagar um seguro de vida, é um momento muito delicado, você chegar para um filho e pagar um seguro de vida, para uma esposa que perdeu o marido, mas ao mesmo tempo é um momento muito difícil, só que eu estou chegando, eu sou a única pessoa que vai no funeral com uma solução, naquele momento. Então eu tenho que saber como chegar, então tudo isso demanda, inclusive estrutura psicológica, que o coach também ajuda, porque isso é muito cansativo psicologicamente. Né? Então isso o coach também ajuda você separar uma coisa da outra, né? Distanciar uma coisa da outra. Não é saudável a gente trabalhar dessa maneira. Tem 2 coisas que eu fiquei muito impressionado com você, Claudirene, não só isso, mas uma das coisas que a gente fala nas nossas sessões e que diferencia um vendedor profissional, um profissional, de uma pessoa que está almejando a ser vendedor, é quando você
fala e ajuda o cliente. A gente tinha falado isso, que de repente tem outras pessoas trabalhando junto com vocês. Nossa, Claudine, você gasta tanto tempo com essa pessoa, por que você está gastando tanto tempo? Gente, ela já comprou o seguro, né? Por que você está tão dedicada? E acho uma das coisas que você acabou de escrever aqui é como é importante essa conexão real com a pessoa, e isso gera realmente um negócio. Hoje em dia, eu trabalho praticamente só com referência. Até o Didi, às vezes, fala, eu não faço mais ligações, como a gente faz, essa ligação fria, como ele chama, porque eu não gosto mesmo de fazer, então eu me defendo do outro lado. Mas quando eu estou numa área que a gente trabalha com brasileiros, a maioria dos meus clientes são pessoas muito simples também, que também chegaram aqui, muitos não falam inglês, eu sou a ponte deles, entre eles e o sistema, daqui. Então eu tenho que ter um diferencial para poder... E eles ficam, tem clientes meio que como diz, quando eu entrei, eles ficam, né? Eu acho muito necessário. Meu trabalho é um trabalho necessário, todos os trabalhos são necessários. Só que quando você abraça isso, o cliente vem junto. Então isso dá muito certo. E se você não vem junto, você acaba perdendo ele. Então você trabalha do dobro. Então por que você cresce? Você dá junto, você oferece, fala a verdade. Se você não tem um produto, você oferece um outro produto e as pessoas começam a entender que você é real. E é por isso que a Claudirene cresceu tanto. Só queria falar para vocês, eu estou com o Didi há muito tempo, tanto confio, tanto gosto, tanto indico, que eu pedi para ele ser coach do meu filho agora. Falei para ele, Didi, eu estou te dando a coisa mais importante que eu tenho para você cuidar. Senão, se eu não confiasse em você, eu não te daria. Cuidaremos com muito carinho, com certeza. Eu tenho um filho na universidade com o meu mais novo agora, e se tudo der certo, o Didi vai fazer o coach dele. Então, eu recomendo para todos vocês, quem quiser, faça pelo menos a entrevista para saber, porque muita gente, eu acredito, como eu, não tinha a menor experiência, não tem a menor ideia como é que um coach funciona. E para quem está disposto a crescer e está disposto a melhorar, o coach é um negócio. Tá, Tchau, joia? Obrigada, beijo para todo mundo. Tchau.